Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos explorar um período marcante para a história do trabalho e da sociedade, a Segunda Revolução Industrial. E esse foi um tempo de grandes transformações, que foi entre 1870 a 1914. Que impactaram profundamente a forma como as fábricas dos trabalhadores operavam. Então, durante essa época, o surgimento de novas tecnologias, como a eletricidade, o motor a combustão, permitiu um aumento expressivo na produção. Contudo, essas inovações também trouxeram mudanças drásticas nas condições de trabalho. As fábricas começaram a adotar práticas de organizações rígidas, como o modelo do Taylorismo e o Fordismo, que buscavam aumentar a produtividade e o controle sobre os trabalhadores. E também, em contrapartida, essas práticas acabaram gerando situações de exploração, alienação e insatisfação, levando os trabalhadores a se unirem e se mobilizarem por melhores condições, direitos, condições e direito. Então, gente, veremos aí como surgiu as associações dos trabalhadores, como conhecido aí como sindicatos, e como foram eles essenciais para conquistar os direitos que hoje consideramos fundamentais, como, por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho e a segurança no ambiente do trabalho. Esses movimentos não foram fáceis e muitas vezes foram enfrentados aí com repressão, mas persistiram e mudaram a história do trabalho. Então, pessoal, começando aí, falando no nosso conteúdo, então, a Segunda Revolução Industrial, ela foi um período de mudanças intensas nas fábricas e no trabalho, como dissemos aí, na sociedade. E com essas inovações tecnológicas que aconteceram, junto aí contudo, o predomínio aí do capitalismo e o sistema econômico também enrijeceram aí a maneira de trabalhar e as condições de trabalho com muita exploração, tá? Então, como dizendo, entre 1870 e 1914, grandes avanços tecnológicos, produtivos e na economia e na sociedade também. Inovações, como disse, na eletricidade, motor a combustão e a química industrial também. Aumento da capacidade produtiva em fábricas e consolidaram aí o capitalismo e o início do modelo industrial como o controle de eficiência e aumentados também esse controle de eficiência na produção. As novas tecnologias, inovações tecnológicas, como a eletricidade, permitiram o funcionamento contínuo aí das fábricas e novos tipos de maquinários. O motor a combustão revolucionou os transportes e a produtividade, enquanto a química industrial introduziu materiais e processos mais eficientes. A produção em massa se consolidou e a oferta de bens consolidou também, junto com essa, aumentou a oferta de bens, mas também os custos sociais e humanos para os trabalhadores.
esse aumento e essa oferta de bens também teve esse custo, né? Custo social para os trabalhadores. Então, gente, durante a segunda Revolução Industrial, as fábricas tornaram-se o principal centro de produção. As práticas de trabalho foram restauradas para minimizar a eficiência como modelo de organização científica, como, por exemplo, né, o modelo de produção do Taylorismo e o Fordismo. E esses sistemas eles buscavam, né, reduzir custos, mas introduziram um controle rigoroso sobre o trabalhador, que passou a ser tratado como uma engrenagem do processo. Frederick Taylor, né, com a sua disciplina científica do trabalho, revolucionou a organização das fábricas, dividindo as tarefas em pequenas etapas e estabeleceu padrões e otimizou aí movimentos operários, e esse método aumentou a produtividade e a alienação, pois os trabalhadores realizavam atividades repetitivas e perdiam a visão do processo produtivo completo, né? Então as pessoas com esse novo método de produção colocada, né, de Frederick Taylor, o Taylorismo, ele acabou, vamos dizer, alienando, né, realmente o trabalhador. O trabalhador ele só tinha vamos dizer, dentro do processo de produção, ele tinha que fazer uma parte do processo. E ele acabava não conhecendo o restante do processo do produto. E ele ficava só alienado àquela parte da produção, e não tinha perspectiva, né, de progresso. Então, um outro modo aí de produção colocado, isso já na década de 20, né, foi colocado por Henry Ford, e que aplicou os princípios de Taylor nas linhas de montagens de uma fábrica do quê? De automóvel, né? Então ele colocou toda aquela ideia de Taylor, ele colocou numa linha de montagem, né? No caso da linha de montagem da fábrica da montadora da Ford, criando aí o que? O Fordismo. A produção em série reduziu os custos, tomando os produtos mais acessíveis, mas o trabalho se tornou ainda mais fragmentado, né? Então, cada operário era responsável por uma tarefa específica, sem uma visão do produto final, o que gerou um trabalho repetitivo e desgastante, aumentando a insatisfação também entre os operários. Então, as condições da época, né, as condições das fábricas eram difíceis. Jornadas aí de 12 horas, baixos salários, ambientes insalubres e perigosos. Mulheres e crianças eram especialmente exploradas, recebendo ainda menos que os homens. A falta de direitos e condições precárias resultaram em uma vida de muito risco e sofrimento para a classe operária. Então, com tudo isso, né, que estava acontecendo, a insatisfação com as condições de trabalho levou o quê? Os operários a organizarem para buscar aí mudanças, e eles começaram a se mobilizar buscando melhores salários, condições mais seguras e jornadas de trabalho mais curtas. E esse movimento de organização coletiva
foi um passo importante na luta pelos direitos trabalhistas e pela dignidade no ambiente de trabalho. Então, né, toda essa insatisfação teve aí a necessidade deles se organizarem. Então, as primeiras associações de trabalhadores, como os sindicatos, foi uma forma que eles acharam de organização para reivindicar aí a melhores condições, uma jornada mais curta e também melhores salários. Então, as primeiras associações de trabalhadores, chamadas trades unions, né, surgiram especialmente no Reino Unido e foram essenciais na defesa dos direitos dos operários. E essas associações reivindicaram melhores condições de trabalho, aumentando aí o salário e a redução da jornada, apesar da forte repressão policial e as leis que dificultavam a organização sindical. As greves tornaram-se aí principalmente, né, tornaram-se a principal forma de protesto junto aí aos trabalhadores. No entanto, eram frequentemente elas eram reprimidas, né? Reprimidas com muita violência pelas autoridades. E, apesar disso, as greves aumentaram a união entre os operários e foram aí influenciados por ideologias socialistas, anarquistas, que defendiam uma sociedade mais justa e igualitária, fortalecendo aí a consciência de classe, né? Fortalecendo a ideia que eles eram os trabalhadores eram uma classe, era uma divisão dentro da sociedade. Então, com o tempo, as mobilizações operárias resultaram em avanços importantes, com a regulamentação das jornadas de trabalho, o aumento gradual dos salários e a proibição do trabalho infantil. Essas conquistas foram fundamentais para melhorar as condições das fábricas e também fortalecer a presença aí dos sindicatos na sociedade. Então, durante o período, ideologias como o socialismo e o anarquismo inspiraram trabalhadores a buscarem mudanças. E essas ideias defendiam a igualdade e a justiça social e ajudaram a promover a solidariedade entre os operários. As mobilizações passaram a lutar não só por melhores condições, mas também por transformações sociais também mais amplas. Então, a segunda revolução teve aí um legado, né? Deixou um legado importante para a legislação trabalhista. O movimento operário consolidou-se e tornou-se aí parte essencial na defesa dos direitos dos trabalhadores. Essas mudanças ajudaram a construir uma sociedade que valoriza os direitos ao trabalhador digno e seguro, inspirando gerações futuras a lutar por seus direitos. Então, esse período também da história mostra que as conquistas de direitos trabalhistas vieram aí da organização e da luta de trabalhadores. Então, nós refletimos sobre essa trajetória, nos ajuda também a entender a importância da dignidade no trabalho e o impacto das mudanças conquistadas. Hoje devemos valorizar essas lutas, passando a reconhecer a relevância de continuar defendendo, claro, os nossos direitos. Então, resumindo, né, chegando a essa nossa conclusão de hoje, a segunda revolução industrial
foi um marco da história da produção e do trabalho. As novas tecnologias, transformações, a indústria, mas também evidenciaram a exploração e a desigualdade. As trade unions, né, os sindicatos e as mobilizações operárias foram fundamentais para garantir a conquista dos trabalhistas e a luta por condições justas e dignas, contínuas e relevantes aí nos dias de hoje, né? Então, pessoal, para a gente encerrar aí, é importante lembrar que as conquistas que veremos hoje não foram obtidas, as conquistas, né, que vemos hoje não foram obtidas de forma imediata, mas sim com muita luta e esforços coletivos. A segunda revolução industrial nos ensina sobre a importância de questionar as condições de trabalho e lutar por justa e dignidade, né? Lutar aí por justiça e dignidade. A organização e a união dos trabalhadores naquela época abriram caminhos para os direitos que temos hoje, né? Então, pense nisso, se a situação de trabalho fosse como naquela época. Como vocês reagiriam? A história dos trabalhadores nos lembra que os avanços só acontecem quando há organização e união. Espero, então, que essa aula nos ajude a refletir sobre como o passado influencia o nosso presente e como podemos aprender com essas experiências para o futuro mais justo. Então, gente, é isso. O nosso tema de hoje é esse. Foi essa, vamos dizer, essas exposições aí, né, da aula, dos slides. E vamos aprofundar um pouco mais na sala de aula a respeito. E é isso, tá? Então, aí, um grande abraço para vocês. Hoje, vamos explorar um dos períodos mais transformadores da história moderna, a Segunda Revolução Industrial. Tchau. Ao longo do final do século XIX e início do século XX, o mundo passou por uma revolução que mudou para sempre o modo de viver, trabalhar e se relacionar. Diferente da primeira Revolução Industrial, que trouxe a mecanização e o uso do vapor, essa nova fase foi marcada por inovações tecnológicas que revolucionaram indústrias inteiras e remodelaram profundamente a sociedade. Nas grandes cidades, vastas fábricas começaram a surgir, e a eletricidade tornou-se a força motriz da produção. A iluminação elétrica trouxe jornadas de trabalho mais longas e ambientes mais seguros, substituindo as perigosas lâmpadas a gás. O desenvolvimento das linhas de montagem, uma inovação popularizada por Henry Ford, trouxe a eficiência para um novo patamar, permitindo a produção em massa de bens a custos mais acessíveis, atendendo a um público cada vez maior. Essa época também foi marcada pela ascensão do aço, cujo processo de produção foi aperfeiçoado pelo método de Bessemer. Esse material tornou-se essencial para construções sólidas e modernas, e os primeiros arranha-céus começaram a mudar o horizonte das cidades, representando o avanço e a ambição dessa era. A indústria química também se desenvolvia rapidamente, trazendo novos materiais, medicamentos e produtos que melhoraram a qualidade de vida, além de criar mercados inteiramente novos. A comunicação e o transporte avançaram a passos largos. Ferrovias agora conectavam regiões distantes, facilitando o comércio e a mobilidade de pessoas e mercadorias, enquanto o telégrafo e, mais tarde, o telefone, encurtavam as distâncias e impulsionavam a globalização dos mercados. A troca de informações quase instantânea dava início a uma nova era de interconexão mundial. No centro de toda essa transformação estavam os trabalhadores. As condições de trabalho ainda eram difíceis, jornadas longas, segurança precária e salários modestos.
Mesmo assim, o crescimento industrial gerou uma nova classe média e muitas oportunidades de emprego, estimulando movimentos sociais e sindicais que buscavam melhores direitos e condições para os trabalhadores. A segunda revolução industrial não apenas acelerou o ritmo da produção e da inovação, mas também catalisou mudanças sociais e econômicas que definiram o mundo moderno. A urbanização intensificou-se, as cidades cresceram e novos estilos de vida urbana emergiram. A interconexão global ganhou força, estabelecendo as bases da economia mundial que conhecemos hoje. Esse período de transformações exemplifica como a combinação entre tecnologia, inovação e dinâmica social pode moldar profundamente o futuro de uma sociedade. As conquistas da segunda revolução industrial ainda influenciam o nosso cotidiano, lembrando-nos do poder da engenhosidade humana e da contínua busca por progresso. À medida que observamos essas imagens de fábricas em plena atividade e trabalhadores dedicados, somos convidados a refletir sobre o legado duradouro dessa era revolucionária, que pavimentou o caminho para o mundo moderno. Sem luz pra guiar, crianças na linha sem tempo pra brincar. Pequenas mãos ao serviço mal podem parar. No chão de ferro ninguém vai descansar. Trabalho pesado, pouco pão pra comer. Entre máquinas duras o corpo a ceder. Pés descalços no chão, a infância perdida. Essas engrenagens, nossa força é ferida. No chão de ferro, chão de dor, onde a esperança se mistura ao suor. Mas do cansaço nasce o clamor por justiça, por vida, por mais valor. As horas são longas, o sol já se foi, mas as máquinas giram e a fábrica não dói. Homens e mulheres sem descanso ou prazer, cada volta da roda mais sonhos a perder. A voz que sussurra entre as paredes frias, será que um dia teremos um dia? E das sombras surgem gritos de união, lutando nas fábricas por libertação. Oh, chão de ferro, chão de dor, onde a esperança se mistura ao suor. Mas do cansaço nasce o clamor por justiça, por vida, por mais valor. As horas são longas, o sol já se foi, mas as máquinas giram e a fábrica não dói. Homens e mulheres sem descanso ou prazer, cada volta da roda mais sonhos a perder. A voz que sussurra entre as paredes frias, será que um dia teremos um dia? E das sombras surgem gritos de união, lutando nas fábricas por libertação. Vem a revolta nas ruas, ecoa o desejo de um futuro que enfim ressoa. Mãos calejadas se unem em canção por uma nova era, por renovação. As crianças crescem, mas a luta ficou, e a história de sangue ninguém apagou. Das fábricas de ferro ao sonho comum de um trabalho digno para... No horizonte o céu de fumaça, a cidade acorda e já se embaraça. Máquinas rugem e ritmo feroz, é o aço, é o fogo, é o som de uma só voz. Eletricidade ilumina a noite, faz o tempo correr mais longe, mais forte. Fábricas em chamas, operários a marchar, trabalhando pro sonho de um novo lugar. Oh, 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 era de aço, de fogo e vapor, a revolução trouxe dor e suor, mas ergueu arranha-céus, estendeu os trilhos e transformou a vida em desafio. Oh, 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 era de aço, de fogo e vapor,
cidade mudou, milhares de mãos, ferro forjou. Ele e sua linha, o ritmo aumentou. Agora o mundo em massa girou. No som do telégrafo, uma nova conexão. As distâncias encurtam, a voz ganha expressão. Homens em movimento, cruzando o chão. E as fronteiras do mundo em nova união. Era de aço, de fogo e vapor. A revolução trouxe dor e suor, mas ergueu arranha-céus, estendeu os trilhos e transformou a vida em desafio. Era de aço, de fogo e vapor. A revolução trouxe dor e suor, mas ergueu arranha-céus, estendeu os trilhos, transformou a vida em desafio. Do alto dos prédios a cidade mudou, milhares de mãos, ferro forjou. Ele e sua linha, o ritmo aumentou. Agora o mundo em massa girou. No som do telégrafo, uma nova conexão. As distâncias encurtam, a voz ganha expressão. Homens em movimento, cruzando o chão. E as fronteiras do mundo em nova união. Mas entre máquinas também há coração. Vidas moldadas no chão do chão. Na labuta diária, sonhos se ergueram. Em meio ao aço, coragem tiveram. O tempo avança e o mundo não para. O legado do aço ainda dispara. O dono sonhos, uma nova visão de uma era passada, uma transformação. Era de aço, de fogo e vapor. A revolução trouxe dor e suor, mas ergueu arranha-céus, estendeu os trilhos e transformou a vida em desafio. Era de aço, de fogo e vapor. A revolução trouxe dor e suor, mas ergueu arranha-céus, estendeu os trilhos, transformou a vida em desafio. Hoje somos parte dessa história, um mundo moldado em luta e glória. Que a chama do aço ainda possa brilhar, enquanto buscamos o mundo reinventar. Hoje somos parte dessa história, um mundo moldado em luta e glória. Que a chama do aço ainda possa brilhar, enquanto buscamos um mundo reinventar.